Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 26 de junho, da 12ª semana do Tempo Comum. A igreja hoje nos propõe como leituras para a missa de hoje, a primeira leitura do livro de Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 ao 15. Aqui coloca a visita dos 3 homens, que são 3 anjos, nos quais Abraão reconhece que é o Senhor que passa. Primeira coisa que a liturgia nos diz hoje, será que eu e você reconhecemos quando o Senhor passa na nossa vida? Porque Ele continua a passar. Talvez não como a gente imaginaria, numa visão, numa revelação. Não, Ele passa na tua vida e na minha. Num irmão, numa situação, num acontecimento, algo, pessoas que cruzam, que passam pela minha vida e que é o Senhor passando na nossa vida. Será que eu e você reconhecemos o Senhor? E aqui Abraão está no carvalho de Mambré. Esses homens irão, não agora, não na leitura de hoje, mas anunciarão, é como se Deus fosse consultar o amigo, que é Abraão. Na Escritura ele recebe o título de amigo de Deus, sobre o destino de Sodoma e de Gomorra. É um pouco só para vocês se situarem no contexto. Porém, aqui a leitura hoje está centrada mais de que Abraão, reconhecendo, pede para que eles se detenham, vai fazer uma refeição de acolhida antes que eles continuem. E esses homens, que no fundo são anjos porque Abraão reconhece neles o Senhor, uma presença de Deus, algo, não? E lhes oferece de comer. E estes homens anunciam a Abraão que pela essa mesma época, no ano seguinte, Sara, a sua mulher, já teria o filho no colo, Isaac. Porém, Sara, de dentro da tenda, ri, porque já acabou o período da menstruação, da regra de uma mulher, pela idade dela. E ela riu, como é que eu posso ter... Então, outra coisa que nos fala a leitura hoje. Às vezes, a gente acha que certas coisas tão impossíveis, tão absurdas de Deus resolver, e será... Como Sara, poxa, já sou velha, já acabou a regra, como é que eu vou ser mãe? Meu marido velho. Então aqui Deus deixou Abraão e Sara chegar a um ponto, eu diria, limite. Por que Deus não apareceu na vida de Abraão quando ele era jovem, fogoso, Sara jovem, fértil, sei lá, não? Como dizer... Por que esperou? Os dois chegaram a uma idade tão avançada, o limite do que seria a nossa razão dizer que era razoável, que era possível, justamente para se ver a obra de Deus. E Deus é aquele, como diz aqui o anjo a Sara, por acaso para Deus existe algo impossível? Ou seja, que difícil é a fé de acreditar que Deus pode realizar, Deus pode me fazer santo, Deus pode de verdade perdoar meus pecados, Deus pode reconstruir meu casamento, Deus pode, é Ele, não como uma maneira mágica, porque para Deus fazer é necessário a fé. E aqui Sara corre o risco de entrar na dúvida. Abraão teve que fazer um caminho para aprender o que é a fé. Vai querer cumprir as coisas pela sua cabeça, desce ao Egito quando tem fome, se mete um rolo danado, quando ele acha que tem que cumprir a promessa de Deus com as suas capacidades. Então,
resolve ter um filho com a escrava da sua mulher Agar. Que rolo danado! Que difícil foi. Deus foi levando este homem a um caminho para que ele aprendesse o que é a fé. Ele deixou ele, Sara e Abraão, a uma situação tão limite, né, para que de verdade os dois se abrissem ao que é a fé, né, para que Deus agisse, para que Deus atuasse e eles deixassem a fé necessária de que Deus age além do que é o razoável no impossível. Eu espero que de verdade seja essa fé que Deus encontre em você e em mim hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 17. Depois de curar ontem, no evangelho, o leproso, porque ontem começou o evangelho de Mateus, do capítulo 8, do versículo 1 ao 4, mas hoje nós pegamos do 5 ao 17, a continuação. Jesus entra em Cafarnaum. Não um judeu, não alguém do povo de Israel, um centurião romano, um oficial romano, se aproxima e pede não por ele, que coisa estranha, pede para um empregado. Quem tem um servo empregado vai se preocupar que com a sua família, que não sei se ele tiver mulher esse empregado, que ele se vire lá, a mulher vai lá e pede para Jesus curar. O que eu tenho a ver? Olha que coisa. Se nota primeiro que este homem tem uma sensibilidade com o sofrimento do outro, com o do seu empregado. O Evangelho hoje já nos coloca algo. Será que eu tenho uma sensibilidade de acolher o outro quando ele sofre, quando tem problema, quando tem dificuldade? Me importo, me preocupo, ou estou nem aí? É o outro que está sofrendo, não sou eu. Pois este homem, este oficial romano, se preocupa pelo seu servo. Tem esta sensibilidade pelo sofrimento do outro. Então, a primeira coisa é um convite do Evangelho hoje a termos essa sensibilidade pelo outro que sofre. E depois, Jesus diz que irá na casa deste homem para curar o servo. Que coisa! Segunda coisa que faz este homem. Senhor, não precisa. Não sou digno que você entre na minha casa. Diz uma palavra e o meu empregado ficará curado. É isto que fala Jesus, porque Jesus espanta a fé deste homem. Não encontrei em Israel tamanha fé. Fé de que basta uma palavra de Cristo, não precisa impor a mão, não precisa fazer um rito complicado, não. Ele acredita que Cristo não é apenas um homem, mas nele se manifesta a presença de Deus. E nesta presença de Deus ele tem capacidade de curar, bastando uma palavra. Como a primeira leitura de hoje é um convite a termos esta fé. Deus não precisa fazer nada extraordinário, não precisa provar para que me ama, curar, fazer coisas extraordinárias. Mas Ele pode, de verdade, curar as nossas feridas da nossa alma, este servo que é a nossa alma, ferida às vezes pela luxúria, soberba, inveja, avareza, que fica doente, e pedir por ela, para que Deus cure a nossa alma, o nosso profundo do nosso ser. E basta para isso uma palavra. Precisa de muita coisa. E o Senhor pode curar, pode nos transformar, pode dar-nos uma experiência de Deus, um sentido da vida maravilhoso. Se eu e você temos esta fé deste centurião. Mas aí continua o Evangelho, não? O Evangelho coloca outra coisa, que depois Jesus entra na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, e viu a sogra dele deitada com febre. Jesus, olha que coisa, com outro, apenas uma palavra, pois sem ninguém pedir, nem Pedro, nem ninguém, apenas Jesus viu que ela estava doente, tocou-a e ela ficou curada. O Senhor, às vezes, claro que precisa de que eu e você manifeste uma oração, um pedido, uma súplica, como este centurião, para ver se eu tenho fé, se eu acredito, se eu não percebo que preciso de Deus. Aqui a iniciativa é de Cristo.
e vê a sogra de Pedro doente, é ele que toma a iniciativa de curá-la. E ela, como agradecimento, colocou-se a serviço dele, de Jesus e dos discípulos. Outra coisa que nos fala o Evangelho hoje, a cada um de nós. Será que quando Deus faz algo na minha vida, eu entro nesse agradecimento? Porque o que manifesta que eu entro no agradecimento, me coloco a serviço do outro, dos irmãos, da comunidade, da paróquia, não importa. Mas se Deus fez algo na minha vida, brota em mim um reconhecimento, um agradecimento maravilhoso. Eu espero que sejamos agradecidos por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. E depois diz que quando caiu a tarde, levaram muitas pessoas possuídas pelo demônio, e Jesus expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Essa é a melhor cura que Jesus faz. As curas de Jesus, as expulsões de demônio de Jesus, são um sinal, um símbolo da verdadeira cura, do verdadeiro sinal e milagre que Jesus fez e faz na nossa vida. Carrega sobre si o teu e o meu pecado, destrói na cruz, para dar-nos a vitória sobre a morte e a ressurreição, curar-nos de verdade. Porque a verdadeira doença é a doença da alma. E Cristo está disposto a curar-nos, para que sejamos sãos, tenhamos a comunhão com Deus, sejamos reconciliados com o Pai, e fruto dessa reconciliação, como eu dizia antes, brota o agradecimento. Sai obras de ternura, de paciência, de amor, de bondade para com o outro. Isso é verdade que fui curado profundamente. Porque do que adianta Jesus curar o meu corpo se a minha alma fica doente? Sim, tenho o corpo perfeito, Jesus me curou a vista, não sei que coisas, uma doença, uma paralisia, o que for. Mas a minha alma doente, não amo, não perdoo, firo o outro, fofoco. Do que adianta ter o corpo se a minha alma, e Cristo é aquele que está disposto a carregar sobre si as nossas culpas na sua cruz, destruir esta realidade que nos oprime e nos dar a verdadeira liberdade, a liberdade de filho de Deus. E a liberdade de filho de Deus me faz livre para fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Espero que hoje, de verdade, a liturgia de hoje ajude a você e a mim hoje com esta palavra maravilhosa que o Senhor nos dá. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos de verdade a ter a fé de Abraão, a fé deste centurião, deste oficial romano, para que tu, de verdade, possas agir na nossa vida e fazer uma obra de salvação maravilhosa para nós, mas como um sinal também para os outros que não te conhecem, não conhecem o teu amor, a tua misericórdia. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Espero todos vocês na segunda-feira.